meninas, aqui é a Medrade, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer pra vocês mais um reagindo histórias bizarras. Mas antes pro vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho pra vocês não perderem o vídeo. Comenta o que vocês acham, comenta da história que vocês acham e comenta o que vocês querem também. E não esquece de compartilhar com todo mundo, não esquece de me seguir no Instagram, que eu estou postando tempo real. Então é isso, let's go pro vídeo. Primeiramente quero dizer que a gente vai ver a verdadeira história da órfã. E vamos ver o que vai acontecer. Então eu vou com vocês aqui no canto pra gente começar a reagir. Eu vou te contar a história verdadeira da órfã. Acho que você já viu pelo título, mas é uma história muito mais bizarra do que você acha. Aí eu, quando li, eu fiquei tipo... Você já imaginou, por exemplo, a sua mãe te prender dentro de uma jaula de ferro no porão e deixar você lá, tipo assim... Porque isso aconteceu com duas crianças, uma de 8 e uma de 10 anos. Mas enfim, já pega sua pipoca, prepara seu miojo e vamos pra esse vídeo. Esse caso inspirou um filme bem famoso chamado A Órfã. Eu particularmente não vi até o final, na verdade eu vi o filme todo assim, porque eu tava com muito medo de fato, eu era bem mais novinha. Mas a história que eu vou contar hoje não tem nada de ficção, não tem nada a ver com o filme em si. É de fato a história mais real e bizarra e louca. Pra mim é tipo... sei lá, caos. Essa história aconteceu em 2007 em Curry, lá na República Tcheca, e ficou conhecido como o pior caso de abuso infantil da história do país. Assim como a personagem do filme é Esther, o nome real dela, na verdade, é Bárbara Skopka. Eu não sei falar o sobrenome dela. Ela tinha 33 anos e ela tinha uma doença chamada, eu não vou saber falar, é uma doença hormonal chamada hipopituitarismo. Acho que é assim que fala, né? É um pouco de trava-língua aqui, mas tá tudo bem. Basicamente é um distúrbio hormonal que não deixa a pessoa se desenvolver. Tipo, o corpo dela não se desenvolve. Então ela tinha 33 anos, só que ela aparentava ser uma menina de 12 anos de idade. Ela passou grande parte da infância dela entrando e saindo de hospitais, porque a condição dela era muito rara e ela tinha muitos problemas de saúde também. Por muitos e muitos anos ela ficou internada numa clínica de psiquiatria. Isso fez com que ela ficasse muito agressiva. Uma pessoa muito agressiva, obsessiva, e dizem que ela beirava a sociopatia. Mas vocês vão entender por que de fato beirava. É que vocês não estão entendendo o nível dessa história e o que essa mulher fez. E uma das coisas que ela mais fazia era usar essa condição dela a favor dela, fingindo que ela tinha de fato 12 anos de idade e de fato era uma criança. E aos 18 anos de idade ela fugiu e conheceu duas irmãs. E aí tudo que estava indo pra frente começou a ir pra trás e a história toda vai começar agora. Essas duas irmãs eram a Katerina Mauerova e a Klara Mauerova. A Klara era a mais velha e a Katerina a mais nova. E pra vocês conseguirem entender tudo o que aconteceu e o que vai acontecer, vocês precisam saber mais sobre essas duas irmãs. Então eu vou te explicar um pouco. A Klara, que era a irmã mais velha, ela tinha muitos problemas psicológicos também. Ela acreditava que ela estava destinada a servir a Deus. Ela tinha tipo uma missão na Terra de servir a Deus. E a irmã dela, Katarina, que era 7 anos mais nova, também tinha alguns problemas psicológicos. Enfim, duas pessoas com muitos problemas psicológicos que vão se unir com outra pessoa com problema psicológico e vai dar um rolê muito tenso. E, inclusive, dentro do colégio, os professores avisavam os pais que, enfim, elas tinham uns comportamentos muito esquisitos, enfim, tinha umas coisas meio estranhas acontecendo. E eles também falavam que elas tinham a possibilidade de ter alguns distúrbios esquizofrênicos. Mas toda vez que isso acontecia, a mãe acabava, tipo, contornando a situação e se mudava com as meninas. Às vezes elas estavam no bairro, os vizinhos percebiam algumas coisas meio esquisitas, umas atitudes meio, tipo, erradas. E a mãe não fazia nada, ela só, tipo, sumia e ficava mudando de cidade pra cidade. Inclusive, também existe um rumor que com 13 anos de idade, a Klara teve a brilhante ideia de asfixiar a própria irmã dela com um travesseiro, fazendo com que ela, tipo, morresse. E depois ela ia ressuscitar a irmã dela com os poderes dela. Mas enfim, óbvio que ela não ia ressuscitar nada, ela só ia ter a irmã. Tem muita gente que é muito louca, que eles creem realmente que tem poderes, que eles têm uma habilidade especial. Não tem, obviamente, mas eles creem piamente que tem. E aí ela só ia ter uma irmã dela. Exatamente. Isso é legal. Na época que as irmãs conheceram a Bárbara, a Klara já era mãe solteira e tinha 2 filhos. Ela foi largada pelo marido porque ele não conseguia lidar com os comportamentos dela e com as coisas esquisitas que ela fazia. E ela acabou ficando com a guarda dos filhos dela. Eram 2 crianças, uma de 8 anos que se chamava Ondrej e o de 10 anos se chamava Jacob. Jacob vai. Tá. A outra eu não sei o que você falou. Ondrej. Aparentemente a Klara era uma boa mãe e amava muito seus filhos, mesmo com os problemas psicológicos. Elas nunca, tipo, eram agressivas, tanto a Klara quanto a Katarina, com o sobrinho e com os filhos. A Katerina, que era a irmã mais nova, conheceu a Bárbara na faculdade. Bárbara. Por que eu fico falando Bárbara? A Bárbara. A Katerina, que era a irmã mais nova, conheceu a Bárbara na faculdade pouco tempo depois
depois elas viraram amigas. 2 pessoas loucas juntas viraram amizade. E felizes. Enfim, ela e a irmã moravam juntas na mansão que elas herdaram da família. Quando elas perderam os pais, elas ficaram lá naquela mansão. E não se sabe Deus como, porquê, ou como aconteceu, de que forma ocorreu. A Bárbara começou a morar junto na casa das duas. Tipo, ela se mudou pra casa das irmãs. A personalidade das 2 irmãs já não era lá essa coisa boa. E com esse ser divino morando junto, ficou bem pior. Ela conseguiu aflorar o pior lado das 2 irmãs. O que, enfim, vai ser bem tenso. Aos poucos, ela conseguiu ir moldando as irmãs de acordo com o que ela queria, com a vontade dela. E como ela sabia que as irmãs eram envolvidas com essa questão religiosa e tal, ela introduziu uma seita chamada Movimento Graal. E aí, depois dessa seita, gente, aí só deu tudo errado. Com os dias se passando, elas 3 morando juntos na mesma casa, a Bárbara conseguiu fazer com que elas, de fato, enlouquecessem. Elas pararam de tomar banho, tipo assim, dane-se banho, não vai ter mais banho. Rasparam a cabeça, tipo, por completo. Começaram a só vestir roupa suja, tipo, elas não tomavam banho, não trocavam de roupa, elas só ficavam vestindo roupa suja. Ficaram doidos. Na convivência com as irmãs, a Bárbara começou a, tipo, agir como uma criança. Em alguns momentos ela agia, de fato, como uma mulher de 33 anos de idade. Em alguns momentos ela se colocava como uma criança, tipo, de 12 anos. E começou a sentir muito ciúme dos filhos da Clara. Tipo, ela tinha ciúme deles e ela queria afastar a Clara dos próprios filhos dela, porque eles recebiam mais atenção do que ela. Você vê que a cabeça já não tava boa, né? Tipo... E aí ela começou a fazer várias coisas erradas dentro da casa pra botar a culpa nos meninos. Tipo, ela jogava prato no chão pra quebrar e falava: olha o que seus filhos estão fazendo, eles quebraram um prato. Uma pessoa um pouco desequilibrada, digamos. A relação da Clara com os filhos começou a de fato ficar ruim e ela começou a pedir ajuda, tipo, meu Deus, querida Bárbara, o que eu faço com os meus filhos? Ela pediu ajuda, um conselho de fato pra pessoa que tava tentando afastar os dois. E olha o que a bendita da Bárbara resolveu dizer. Ela teve a brilhante ideia de comprar uma jaula e a Clara, como já não tava batendo bem, falou: tá bom, vamos comprar uma jaula pra botar meus filhos então. Uma jaula. E essa jaula ia ficar no porão. Os meninos iam parar de viver na casa normalmente e iam ficar dentro de uma jaula no porão. Ok. Assim que essa jaula ficou pronta, elas botaram no porão, tiraram a roupa dos meninos, eles ficaram... E ela jogou os 2 meninos dentro da jaula. Agora, qual que é o nível de sanidade mental Nenhum. da mulher também pra aceitar? Exato, da mulher, da própria mãe dos filhos, da tia, né, que é a tia dos meninos, né? irmã, e a da mulher. Eram 3 que perderam a cabeça por algum canto ali. Os meninos dentro dessa jaula viveram os piores dias das vidas deles. Por quê? Eles não podiam sair pra tomar banho, eles tinham que ficar lá, eles não podiam ir no banheiro, então todas as necessidades eles tinham que fazer ali dentro do banheiro, então, enfim, eles ficavam sujos, imagina a condição. E pra piorar, no porão, ou seja, provavelmente não tinha luz. Exato, era tipo... ali. Enfim, já não bastasse tudo isso que estava acontecendo, ela conseguiu, né, a Bárbara conseguiu convencer a própria mãe de começar a agredir os meninos fisicamente. Então já piorou um pouco mais. Todas as vezes que os meninos choravam ou reclamavam, eu particularmente ia ficar chorando e reclamando e berrando o dia inteiro. Mas enfim, todas as vezes que esses meninos faziam alguma dessas coisas, elas batiam muito neles. Tipo assim, não era pouco não. E não só batiam, como davam choque elétrico, queimavam os meninos com, tipo, sabe, ponta de cigarro, tipo, com a bituca do cigarro. E isso aqui eu achei muito bizarro, porque isso aqui é uma técnica Você de... tá com fome mais tarde, tem um pouquinho de arroz dentro da panela, com um pouquinho de estrogonofe. Tá, Se você quiser, você pode fritar um pouquinho de batata e comer. tá, Ou se você quiser, tem pão puma, você pode fazer um misto quente. tá. tortura real, Ah. tipo, de pegar a cabeça da pessoa e afundar na água e ficar voltando, tipo, indo e voltando com a cabeça da pessoa. Sendo que ela tava fazendo isso com os próprios filhos dela, usando uma técnica de tortura pra torturar os próprios filhos. E a tia lá só assistindo. Não, e a tia fazendo, era a mãe, era as duas, era a Clara e a Catarina que ficavam fazendo, a outra só coordenava, era só tipo, faz assim, faz assim. E aí você me pergunta, Fernanda, como Deus, como assim a mãe e a tia conseguiam fazer isso e não sentir remorso nenhum? óbvio que a não querida Bárbara pensou exatamente no que ela ia falar, e como elas tinham essa coisa de tipo, religião e nananã, ela falava que os meninos estavam endemoniados, que eles estavam com um espírito muito ruim no corpo deles, e aquilo, todas aquelas barbaridades que elas faziam era pra purificar os meninos, pra eles voltarem ao normal. Pra eles voltarem ao normal, que agora vai ficar tenso. Agora, de fato, se não tem estômago pra nada, é o próximo vídeo. A partir de certo tempo, de certo ponto, a Bárbara resolveu que era uma boa ideia, tipo assim, eles estavam dentro da grade, né? Ela puxava ou o braço ou a perna dos meninos entre as barras de ferro, cortava a pele dos meninos, tanto do braço quanto da perna, e comia. Imagina a sua mãe comendo uma parte do seu braço ou da sua perna. Era exatamente isso que estava acontecendo. Enfim, sei lá.
da aflição. Tirar a parte de que às vezes elas cortavam parte da pele pra comer e tal, e às vezes naqueles momentos elas coletavam o sangue dos meninos, misturavam no vinho que tinha e distribuíam na festa daquela ceia, que as duas serviam, sabe, das duas não, das três. Já não bastasse o controle dos meninos estarem no porão, dentro de uma jaula, elas acharam pouco ainda e resolveram instalar uma câmera de vigilância sem fio, o que é muito importante, e graças a Deus essa câmera foi instalada porque conseguiu salvar os meninos, mas enfim, vou explicar. O que elas queriam era botar essa câmera pra poder ficar vigiando o que os meninos estavam fazendo dentro da jaula durante 24 horas do dia. Só que o que elas não sabiam é que uma família vizinha também instalou a mesma câmera de segurança dentro da casa. E isso que foi a salvação do mundo. Por algum erro de sinal, ou Deus, ou enfim, alguma coisa aconteceu que deu um erro nessas duas câmeras. E tudo que estava acontecendo dentro do porão começou a aparecer na casa dos vizinhos. A câmera de segurança trocou. E a partir desse dia, esses vizinhos começaram a ver os dois meninos sendo agredidos e torturados todos os dias. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles estavam tipo, gente, o que é isso? O que está acontecendo? E não faziam ideia de que esses dois meninos estavam tipo na casa do lado. Só em maio de 2007 que eles conseguiram entender o que estava acontecendo. Eles chamaram a polícia e aí, enfim, salvação. Quando a polícia chegou na casa, as irmãs estavam completamente fora de si, tipo, gritando, não querendo deixar os policiais entrarem. Então, eles conseguiram conter, elas foram amarradas e... Amarradas não. Elas foram algemadas e colocadas na viatura. E eles conseguiram entrar dentro da casa e ver toda a loucura que acontecia ali dentro. A jaula de ferro estava trancada e os dois meninos estavam cheios de ferida, tipo, pelo corpo inteiro e com vários sinais de desidratação. Quando os policiais chegaram, um dos meninos estava desmaiado e o outro estava em estado de choque. Só que aí que vem a pior parte de como essa mulher é um monstro, literalmente. Perto da jaula, tipo, parada do lado da jaula, tinha uma menininha segurando um bichinho de pelúcia, tipo, com uma cara de medo, tipo, o que tá acontecendo? Meu Deus, como assim? Não, sou mais uma vítima. Correu até os policiais e foi pedir socorro e disse que o nome dela era Anica e ela tinha 12 anos de idade e era filha adotiva da Clara. Os policiais não deram muita importância, falaram, putz, a menina tá bem, graças a Deus, não tá com nenhum sinal de ferimento, e deixaram ela ficar ali. E aí, ela fugiu. Essa crueldade toda que aconteceu com os meninos durou mais ou menos um ano. Então eles ficaram dentro de uma casa, dentro de uma jaula, sofrendo pra caramba. Foram levados para o hospital, enfim. Foram morar com o pai biológico na Hungria e estão até hoje tentando se recuperar dos traumas que viveram com a mãe, com a tia e com aquela ser humana. Enfim, como a Bárbara não foi presa, ela fugiu pra Noruega, só que dessa vez ela assumiu a identidade de um menino chamado Adam, de 13 anos de idade. Enfim, ela contou a triste história da vida dela pra uma família e essa família ficou com pena dela e acabou adotando a menina e ela voltou aí pra escola, enfim, dessa vez o menino, porque ela falou que ele era o Adam, né? E pra vocês terem ideia, só um ano depois do ocorrido que a polícia conseguiu localizar onde estava essa ser humana e conseguiu ir atrás e prender. Quando a polícia chegou lá e falou, então, essa pessoa que tá aí não é o Adam, não existe Adam, não tem 13 anos, e sim é uma criminosa de 35 anos de idade, que fez isso. Imagina, gente. Ela foi levada de novo pra República Tcheca pra ser julgada com as duas irmãs, a Clara e com a Catarina. E as duas alegaram que, na verdade, a Bárbara, ela fez uma lavagem cerebral na cabeça delas, que elas nunca fariam isso com os sobrinhos e com a filha, mas enfim, né? Fez, né? Em março de 2009, o Tribunal Superior condenou a Clara a 9 anos numa instituição psiquiátrica e a Catarina a 8 anos numa instituição psiquiátrica também. Já a Bárbara, ela não foi presa, ela tá, tipo, numa instituição de criminosos com doenças mentais, e ela também recebeu alguns medicamentos pra ela, tipo, desenvolver aquela doença que ela tinha e, de fato, aparentar a idade que ela, de fato, tem. Enfim, no final das contas, esse caso acabou sendo o pior caso de abuso infantil da República Tcheca. Enfim, eu acho que um dos maiores também do mundo, não sei se pode entrar nessa lista, mas Jesus, o que rolou naquela família, o que rolou com aquelas pessoas. Mas é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando do especial de Halloween. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deem um like nesse vídeo, maratonem o canal Deixa Falar e mandem pros seus amigos também, porque, enfim, tá bem legal isso aqui. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Um beijo, fiquem com Deus. Fui! Bom, a gente vai comentar, vou abrir aqui primeiro pra gente comentar. Pra quem assistiu A Órfã, vai entender a história literalmente, porque a história conta mais ou menos a história de uma criança. Que no caso, uma criança que não, uma mulher maior de idade que finge ser uma criança. Então, se você não assistiu, é mais ou menos isso que aconteceu na história totalmente. Mano, mas a história verdadeira, ela é mais bizarra que a do filme. Então, literalmente, é muito mesmo. Então, o certo, foi certo
Pô, foi crime e literalmente elas foram presas. E ainda bem que as crianças estão bem, né? E agora tá com família, então, e com o pai, né, no caso. Então, é isso, gente. Não vou comentar muito não, porque é uma história bizarra e eu não quero falar muito sobre isso, então... Meu Deus. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Comenta o que vocês acham do vídeo, que vocês querem. E também comentam aqui embaixo o que vocês acharam da história. E não esqueçam de seguir eu no Instagram, que eu vou estar postando tempo real. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.